A Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece no seu artigo 9º, parágrafo 4, o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Assim, nesta oportunidade, o senhor prefeito municipal, Dr. Jorge Maluli Neto, juntamente com sua assessoria, em obediência à legislação, fará uma avaliação do cumprimento das metas fiscais do quadrimestre, para que possamos seguir uma ordem de demonstração e avaliação das metas por parte do senhor prefeito municipal. Estabelecemos o seguinte roteiro: o senhor prefeito ou a pessoa a quem tem direito fará sua exposição em até 1 hora. Concluída a exposição do senhor prefeito municipal, ou a quem ele determinar, ou membros dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e demais participantes dessa audiência pública, poderão fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. Para tanto, o interessado terá o tempo de até 2 minutos para formular suas perguntas, e o senhor prefeito municipal terá até 5 minutos para suas respostas. Bom dia, doutor Jorge Maluli Neto, prefeito municipal de Araçatuba. Senhor presidente, um bom dia a Vossa Excelência e a todos os senhores vereadores e ao público presente. Como já disse Vossa Excelência, nós estamos aqui cumprindo a legislação pertinente. E nós vamos, inicialmente, com a aquiescência de Vossa Excelência, passar a palavra ao senhor secretário da Fazenda, José Rovedilho, para que ele faça as explicações macro e depois, no detalhamento, a gente pode fazer algumas outras explicações. Senhores vereadores, autoridades, companheiros de trabalho, senhoras e senhores. Com satisfação que compareço a essa Casa de Leis para, em audiência pública, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo. Nos termos estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na apresentação, reportaremos a análise dos dados publicados no jornal de ontem, uma parte dele republicada no jornal de hoje, porque no de ontem saiu num formato muito pequeno, então nós ampliamos um pouquinho, mas que também ficou um pouquinho melhor. E não é uma republicação no sentido de correção, é uma republicação no sentido de aumentar o formato das letras. Primeiramente, nós vamos falar do desempenho da arrecadação. A audiência pública é voltada para o quadrimestre maio-agosto, e nesse quadrimestre nós tivemos uma arrecadação, uma receita, para os cofres do município na ordem de 72,8 milhões de reais, dos quais 25,6 milhões como receitas próprias e 47,1 milhões de reais a título de transferências constitucionais e voluntárias, ICMS, FPM, entre outras. Esses valores significam que 35,20% das receitas disponíveis foram geradas dentro do próprio município. IPTU, de ISS e TBI, que foram geradas basicamente, que geram essas receitas. E 64,8% por transferências constitucionais e voluntárias. Comparando essa receita com imediatamente do mesmo período do exercício anterior, na sua totalidade, elas tiveram um crescimento, especificamente nas transferências voluntárias e constitucionais. Na receita própria, um pequeno crescimento só na ordem de 0,8%.
E no ano de 2004, a receita acumulada foi de 62,1 milhões de reais, sendo 25,4 milhões de receita própria e 36,7 milhões de transferências constitucionais e voluntárias. Especificamente quanto ao Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, cumpre-nos informar que sua receita para o segundo quadrimestre foi na ordem de 11,05 milhões de reais e no exercício de 2004 essa receita foi na ordem de 10,8 milhões de reais. Fizermos uma comparação do segundo quadrimestre de 2004 com o atual, nós afirmamos que teve um crescimento de 2,08%. Na execução do orçamento, até o final do presente quadrimestre, nós atingimos o percentual de 99,30% da previsão de arrecadação para aquele período. Então, ou seja, do período de janeiro a agosto, nós estimávamos receber 134 milhões de reais e nós chegamos perto disso, nós chegamos bem próximo a esse valor. E para esse período também houve um empenho de 150,7 milhões, dos quais 130,9 milhões foram liquidados, ou seja, eles foram realizados, restando um valor de 19,7 milhões de reais que não foram liquidados por se tratar, na sua maioria, de contratos globais que, em função da sua vigência até o final do exercício, vão ensejar liquidações no próximo quadrimestre. Citamos como exemplo merenda, transporte escolar, construções de prédios, construções de escola. E a gente observa que o saldo financeiro em 31 de agosto, para honrar os compromissos liquidados, eram na ordem de 40 milhões de reais. Ou seja, a Prefeitura tinha recurso para pagar os empenhos liquidados. Especificamente quanto às despesas totais do quadrimestre, elas montam 61,8 milhões para uma receita de 72,8 milhões de reais. Se nós fizermos uma comparação, a receita foi bem maior do que a despesa do período. É óbvio que no último quadrimestre a gente tem outras despesas que são mais específicas do quadrimestre, dentre elas o 13º, dentre elas precatório, que ele vai ensejar uma despesa maior para o próximo quadrimestre. Quanto ao Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, as despesas do quadrimestre montaram 10,7 milhões de reais para uma receita de 11,05 milhões de reais. Também com recurso suficiente para honrar as despesas contraídas no quadrimestre. Das despesas com pessoal. No pessoal ativo e inativo, os gastos do período, o tratamento da formação do valor da despesa com pessoal, ele não atenta ao quadrimestre especificamente, a gente trabalha ele nos últimos 12 meses. Então, para o período de setembro de 94 a agosto de 95, as nossas despesas com pessoal ativo e inativo chegaram a 84,79 milhões de reais, representando 43,89% das receitas correntes líquidas, portanto, abaixo do limite prudencial de 51,3%. A título de comparação, no mesmo período, setembro, 12 meses anteriores a esse que eu falei, ou seja, setembro de 2003 a agosto de 2004, o gasto foi na ordem de 80,4 milhões. Consequentemente, esses 2 meses anteriores, comparado com os 2 meses, com 24 meses atrás, nós tivemos um crescimento na ordem de 4,3 milhões de reais na nossa folha. Porém, a gente reitera que as despesas estão abaixo do percentual estabelecido pela legislação em vigor, que foi estabelecida por artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com isso, não tendo cometido qualquer tipo de excesso. Dentro desse próprio tópico, também existem as despesas com inativos e pensionistas. Para esse período, contentou-se em 3,94% da receita corrente líquida, que também está bem abaixo do previsto na legislação, que estabelece 12% o seu limite. Quanto ao Departamento de Água, para o período setembro de 2004 a agosto de 2005, os gastos com
pessoal, ativo e inativo, montaram a ordem de 12,4 milhões de reais. As dívidas, do montante de 19,1 milhões de reais de restos a pagar de exercícios anteriores, do saldo de 31 de dezembro de 2004, nesse período aqui, o Executivo Municipal já resgatou mais de 43,46%. Ou seja, ele já pagou 8,3 milhões de reais, restando um montante de 10,3 milhões de reais. Revela ressaltar que, apesar da magnitude desses números que nós estamos falando, nós nos encontramos à mercê da prática da administração financeira rigorosamente dentro do limite de 13% da receita corrente líquida prevista no artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A dívida consolidada do município. A dívida consolidada do município, hoje ela gira na ordem de 221 milhões de reais, que também está dentro do limite legal previsto na Resolução 40 do Senado, que estabelece que não pode comprometer mais de 120% da receita corrente líquida, que hoje a gente está na ordem, nós estamos no percentual de 114,55 milhões. Desses 221 milhões de reais, como a gente já falou em outras audiências, é importante observar que a sua grande maioria aqui, ela é composta por dívida com o INSS, na ordem de mais ou menos 122 milhões de reais, mais ou menos, 59 milhões a 60 milhões de reais com precatórios, 26 milhões de dívida com o Tesouro Nacional, e essa dívida com o Tesouro Nacional é refinanciamento de dívidas que o município existia, o Tesouro contraiu essas dívidas e reparcelou ela a longo prazo, e 3,8 milhões com o BIC. Como se pode verificar, são despesas de um período bem amplo, que não foi contraído nem no quadrimestre, nem nos períodos mais recentes da administração. Nas despesas com educação. De acordo com os mandamentos constitucionais, a Prefeitura deve aplicar no mínimo 25% da receita resultante de impostos e transferências em ações e serviços públicos de educação, fundamental, especial e infantil. Sendo que, especificamente no ensino fundamental, deve-se aplicar um mínimo de 15%. A Prefeitura aplicou no ensino infantil, no segundo trimestre, aqui também o ensino ele tem um tratamento de fechamento de período diferente da audiência pública. O ensino ele é fechado por trimestre. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Então, no fechamento do primeiro e segundo trimestre, o município, onde deveria aplicar no mínimo 10%, ele aplicou 11,81%, equivalente ao valor de 6,6 milhões de reais. Quanto ao ensino fundamental, ele deveria aplicar um mínimo de 15%, foram aplicados 22%, equivalentes ao valor de 12,3 milhões de reais. Então, se nós somarmos o ensino infantil e fundamental, o município aplicou no primeiro semestre 33,81%. Ou seja, nós aplicamos aí 8,8% a mais do que prevê a legislação. Especificamente quanto ao Fundef, a Prefeitura deve aplicar com profissionais do magistério o mínimo de 60%. Pois bem, foi aplicado nesse segundo trimestre 73,69%. Ou seja, 13,69% acima do que é o mínimo estabelecido. Ele pode gastar mais, ele pode gastar quanto ele quiser, desde que seja acima dos 60%, que é o mínimo estabelecido. E nas demais despesas, o município deve aplicar o máximo de 40%. Ele aplicou 20,20%. Os dados acima representam que o município aplica acima do percentual exigido pela legislação vigente. É óbvio que a gente está fazendo um trabalho agora nesse último quadrimestre para que nós possamos aproximar ele
não dá uma redução, que não é essa a proposta de reduzir o ensino aí não, mas dá uma equacionada nele com relação à perspectiva de arrecadação do exercício. Das despesas com municipalização da saúde. A saúde tem uma audiência própria, a gente só estabeleceu um tópico aqui para mostrar que o município vem cumprindo a parte estabelecida na legislação que se refere aos recursos próprios dele. De acordo com o disposto na Emenda Constitucional 29 de 2000, a Prefeitura deve aplicar no exercício 15% das receitas de impostos e transferências em ações de serviço de saúde. Pois bem, a Prefeitura aplicou no primeiro semestre, considerando as despesas empenhadas e de recursos próprios nessa atividade, o percentual de 16,75%, equivalentes ao valor de 9,4 milhões de reais. Consequentemente, 1,75% acima do percentual estabelecido na legislação. Então, é de ressaltar que a receita no primeiro semestre ela é maior que o segundo. Com isso, podemos concluir que o percentual a ser atingido no exercício acreditamos que seja bem superior ao já atingido, uma vez que a receita para o segundo semestre ela é menor e o comprometimento do município na área da saúde vai se manter na mesma proporção, então esse tende a aumentar o valor, o percentual do gasto próprio. Isto posto, entendemos que a administração municipal, relativa ao segundo quadrimestre, revela com clareza o compromisso do atual governo e com a disciplina fiscal e a seriedade na gestão de recursos próprios em cumprir as metas propostas, sem abrir mão das atividades e serviços que procuram o bem-estar da população e o fortalecimento da estrutura financeira do município. Por fim, a gente gostaria de agradecer a oportunidade e a gente está aqui à disposição para outros esclarecimentos mais detalhados que acharem conveniente ou que nós fomos questionados. Obrigado. Depois das explanações do secretário da Fazenda Pública, nós vamos aí para as perguntas das partes interessadas, vereadores e público presente. A parte, eu já disse, o interessado terá o tempo de até 2 minutos para formular suas perguntas. O prefeito municipal ou a sua assessoria, que inclusive se encontram e registram a presença de todas aí nas cadeiras da Câmara Municipal, tem inclusive umas cadeiras postas, se quiserem, por favor, pode tomar assento aqui no nosso plenário. Portanto, 2 minutos para formular a pergunta. Alguém tem alguma pergunta a fazer, tanto dos vereadores como do público presente? Vereador Edival Antônio dos Santos, 2 minutos a pergunta e a assessoria do senhor prefeito, ou sua excelência, o prefeito municipal, até 5 minutos para a resposta. Eu queria só fazer uma pergunta ao prefeito com relação ao recurso da saúde. Nós temos que gastar, o município de Araçatuba tem que gastar obrigatoriamente, obrigação constitucional de 15%, né, Zé Luiz? Da receita do município. Eu estou vendo aqui que nós já gastamos 16,75. Quer dizer, nós temos mais 3, 4 meses pela frente aí, e a coisa vai ser dura, né? Porque como é que nós vamos, se tem recurso para manter a saúde por mais 3 meses? Nós sabemos que isso aqui às vezes é compra de remédio, alguma coisa, mas vai ter recurso na saúde para complementar esses 3 meses, senhor prefeito? Pergunta feita ao doutor Jorge Maluli Neto. Senhor vereador Edival, em matéria de saúde, quanto mais recurso você tiver, ainda é pouco.
pelo muito que ainda necessitamos fazer. Este número não é o que realmente vai fechar o ano em termos de gasto com saúde. Se analisarmos os anos anteriores, nós já chegamos a 17%, a 22% e assim por diante. Com o crescimento da demanda e a falta de recursos auxiliares nesse sentido, leva-nos a crer que o problema de recursos na saúde poderá chegar a uma crise muito ruim para os usuários da saúde no município de Araçatuba. Diga-se de passagem, este não é um problema de Araçatuba, é um problema nacional. Eu estive com o nosso presidente, o Dunga, em Brasília. Ele acompanhou a nossa audiência no Ministério da Saúde, onde eu fui levar o clamor nosso, dos nossos doentes que não estão sendo atendidos, da falta de recursos, como fala Vossa Excelência, porque há muito tempo, nem sei de quando data isso, nós não temos aumento do teto na saúde. E a nossa demanda, como sabem os senhores vereadores, tem sido muito grande. Nós temos cirurgia eletiva aí marcada com 6 meses, com 1 ano até. Não é possível que isso continue dessa forma. E a Santa Casa tem feito alguma coisa e nos apresenta uma conta muito grande que o município não vai poder resgatar. Fui, antes de ontem, a São Paulo, e estive na Secretaria da Saúde com a doutora Iracema, que é quem manipula os resultados, já que o secretário estava fora, viajando, mostrando a ela que não tem como. Os médicos que trabalham estão sem receber. Estamos tentando uma fórmula para minorar esse problema deles, com a contribuição da Prefeitura e com a Santa Casa, mas sempre são soluções locais. Ora, nós temos gestão plena da saúde, quem devia arcar com tudo isso era o governo federal e o governo estadual. O nosso presidente me acompanhou ao chefe do setor de saúde das gestões, por sinal um nome muito sugestivo, chama Dr. Temporão. Esse é o nome. O Dunga até brincou com o nome. Mas ele prometeu-nos, na semana passada, que esta semana viria uma comissão do Ministério da Saúde para vistoriar esses fatos. Bom, hoje é quinta-feira. Até hoje não chegou. Eu vou cobrar. Porque, segundo, você vai a São Paulo diz que depende do Ministério da Saúde. Você vai ao Ministério da Saúde, ele diz que depende de São Paulo pedir. E fica esse jogo de empurra. E a nossa população, como de todo o Estado, ainda que nós tenhamos conseguido um pequeno valor mensal para as eletivas. Mas o que precisa de medicamento é muito grande. A FORP faz uma parte, mas o governo federal tem falhado até naquelas obrigações de convênio que estão aí para serem analisadas. Pois bem, então, o recurso municipal, como de uma forma macro foi dito aqui, nós não temos recurso sequer para pagar a dívida. Essa administração está arcando com as dívidas, como aqui foi dito, INSS, e que a população ainda não aquilatou, porque desde que existe o INSS, desde que ele foi instituído, nenhuma administração anterior recolheu 1 centavo das obrigações trabalhistas. Está aí o senhor Manuel do CISEMA, presidente do sindicato, que pode atestar essa verdade. Então, por mês, nós somos retidos de mais de 1 milhão no fundo de participação, que fosse 1 milhão, é 1 milhão e 100, mais o pagamento mensal da obrigação do mês, o dinheiro do fundo de participação nós estamos entregando para pagamento das dívidas atrasadas. Terminou o tempo, senhor presidente? Terminou, doutor, é sistema de biometria. Eu termino num segundo só para terminar. Então,
nós estamos pagando dívida e não temos como investir para frente. Esse problema dos recursos, nós vamos chegar a um afunilamento que vai precisar de uma atitude muito drástica da administração para tentar resolver isso que é o desejo, não apenas de Sua Excelência, o vereador Edival, mas de toda a população. E nosso também. Posso complementar, presidente? A mesma pergunta, complementando? Pois não. Os vereadores. O que preocupa nós, os vereadores, eu sei, também o senhor, o próprio Marcelo, o vereador Marcelo, fez um requerimento segunda-feira também preocupado com a quantidade de cirurgias eletivas, marcada, como o senhor disse, aí, até setembro, outubro do ano que vem, as cirurgias marcadas. E o governo federal, o senhor disse agora há pouco, que eles prometeram e não vem. O que a gente pode fazer, o que a Câmara pode fazer para fazer um manifesto contra esse pessoal? Nós temos que fazer alguma coisa. O que não pode é essa quantidade de pessoas na fila esperando por uma cirurgia. Nós sabemos também que a Santa Casa, muita gente às vezes critica a Santa Casa, eu vou fazer a minha defesa aqui da Santa Casa, porque a Santa Casa, ela tem que pagar o médico, ela tem que pagar a água, ela tem que pagar a luz, ela tem que pagar o telefone, ela tem que pagar o enfermeiro, a folha de pagamento, tudo tem custo numa cirurgia. Qualquer coisa que vai ser feita na Santa Casa, e alguém tem que pagar. E eu sei que esse alguém que tem que pagar está sobrando para nós, para a Prefeitura de Araçatuba. Está sobrando para a população de Araçatuba. Não está na hora da gente começar, a Câmara, fazer um manifesto contra essa política do governo com relação a isso. Já visto que o Dunga também esteve presente em Brasília. E os caras ficaram de vir para cá, não vem. O que não pode, segundo o Marcelo também na segunda-feira passada questionou, é ficar nas costas do município tudo isso. Mas eu acho que essa casa vai ter que começar a fazer uma moção de repúdio contra a postura desse pessoal do Ministério da Saúde. Nobre vereador, nós somos um beija-flor para apagar incêndio na floresta. Somos pequenininhos, mas temos que fazer a nossa parte. O que importa é que cada um tenha que fazer isso que Vossa Excelência deseja. Assim como eu fui, fazer um movimento de prefeitos, movimento das câmaras municipais, movimento dos senhores deputados e pressionar, porque os recursos também que o governo federal põe à disposição do Ministério da Saúde não contemplam a sua necessidade. Eu me lembro do tempo do Jatene, em que era deputado, em que ele criou a CPMF, para apenas financiar a saúde e o aumento de receita. E eu concordei plenamente, só que no final eu me questionei a ele, se esse CPMF iria para a saúde realmente. Se não fosse todo, mas pelo menos na legislação do CPMF ficasse bloqueado um valor para a saúde. Eu disse, Jatene, você vai ser enganado. E ele foi. Que assim que aprovou, e a luta foi dele, contrariamente aos órgãos financeiros do governo federal, que não queriam o CPMF, no primeiro instante que ele pediu recursos do CPMF para a saúde, negaram, ele pegou o chapéu e foi embora. Para mostrar de que forma, apenas para exemplificar no passado, de que forma trata os recursos da saúde. Pois bem, hoje o CPMF, que veio provisório, mas ficou definitivo, não vai nada para a saúde, senhor vereador. Deveria ir, porque ele foi, quando criado, a ideia era de financiar a saúde. Nós não temos nada, dependemos de estender o chapéu na mão à saúde para o setor econômico do governo, que não transfere também. Quer dizer, se não chegar a 25, 30 bilhões para a saúde, para financiar o Brasil, e ainda será muito pouco, essa situação vai se agravar e gente vai morrer, o que é mais grave em função disso. Veja, recentemente, medicamento de AIDS, toda obrigação do governo federal, faltou e falta. Muita gente vai morrer disso. Hepatite é a mesma coisa. Remédios de alto custo é a mesma coisa. Enfim, nós somos impotentes.
Mas nós podemos nos transformar em muitos beija-flores para poder tentar vencer. Acho que a iniciativa de Vossa Excelência e da Câmara, se assim houver, para comunicar com todas as câmaras do Brasil e com os senhores deputados, será muito válida um movimento para a melhoria das verbas no setor saúde. Eu estive vendo uma revista semana passada, senhor prefeito, e eu vejo os prefeitos sendo cobrados no Brasil inteiro, às vezes um por não ter cumprido, ficou devendo na lei de responsabilidade fiscal. O governo federal ficou com dinheiro no caixa, 596 milhões de reais, com dinheiro, obrigação constitucional, e não repassou para Santas Casas do Brasil. Isso que revolta a gente. O cara não é punido porque é governo federal, porque é do PT. Se é de qualquer outro partido, eles seriam massacrados, seriam linchados pelo PT. E a obrigação constitucional, o repasse que eles deveriam ter feito para as Santas Casas, simplesmente não fizeram. É um comentário que eu estou fazendo aqui, o senhor não precisa nem responder, mas a gente acaba ficando revoltado com essa situação, com que esse pessoal está tratando a saúde no Brasil. Próximo a fazer pergunta, vereador Marcelo Andorfato. Zé Luiz, secretário, bom dia, senhor prefeito, secretários, público aqui presente. Não haveria condições da próxima vez, com 3 dias de antecedência, fazer essa publicação que foi feito? Como você mesmo disse, hoje foi republicado, porque no dia de ontem não daria nem para você ver. A gente que tem um pouquinho de querer estudar um pouco as nossas finanças públicas, faz aqui uma sugestão de antecipar com 3, 4 dias de antecedência a publicação desses documentos, para que nós possamos ter um pouquinho mais de estudo e fazer algumas perguntas. Há condições de fazer isso, Zé? Existe sim a possibilidade, nós providenciaremos para que aconteça isso. A título de defesa da minha secretaria, é porque casa justamente com o orçamento. E a contenção de despesa, concordo com você também. Mas... E aconteceu, por que ele saiu até publicado agora e só ficou pronto mais perto do final do mês, do próprio mês? Nós fechamos dia 20 a gente remeteu o balanço para a Câmara, de agosto, né? A gente fechou isso mais ou menos em cima dessa data. E especificamente no mês de setembro, amanhã nós estamos remetendo o orçamento para casa, para ser analisado. Então, junta a audiência pública com o orçamento, ele deu uma, vamos dizer assim, ele deu uma atrasadinha. Assim, tal. E existe a possibilidade, sim, sem problema nenhum. E acontecerá no próximo quadrimestre. Te agradeço. Senhor prefeito, o senhor enviou essa casa de leis atendendo ao pedido do Dunga, Edival, Mário Mardegan, doutor Jaime, ou seja, dos 12 vereadores, aquela show de prêmios, que institui o show de prêmios no município, para que nós não possamos arrecadar mais, juntamente ao Departamento de Água. O senhor tem previsão de começar a colocar, ainda nesse final de ano, esse show de prêmios, conforme a Lei 6588? A lei foi feita. Sim. Ela deu resultados em outros municípios, aqui vizinho, em Birigui, está acontecendo isso. E isso é o objetivo de aumento de arrecadação, sem aumento de percentuais. Uhum. Eu já determinei ao senhor secretário, o Zé Rovelino, que está aqui, para que se executasse. Não sei por que ainda não andou. Ele é que poderá responder. Então, nós já remetemos a apreciação do gabinete essa semana. Eu acho que o senhor deve estar recebendo. Eu estou falando no futuro. Deve estar recebendo, provavelmente amanhã ou depois, o senhor deve estar recebendo. Amanhã ou depois, não, ou segunda-feira. Mas nós já fizemos um decreto, tá? E esse decreto já tem um escopo de premiação e aquilo que seria o objetivo da premiação e algumas coisas, para que foi levado à apreciação do gabinete, vai chegar para ele, como eu enfatizei, já tem alguma coisa voltada para isso. A gente acredita que, mais breve possível, nós estaremos já, se existir a concordância do senhor prefeito, já tem os prêmios, a gente já tudo caminhando para esse sentido. Eu faço essa pergunta, senhor prefeito, eu não sei se Vossa Excelência está sabendo, praticamente 6 mil ações, daquelas isenções, daqueles parcelamentos que o senhor enviou para essa Casa de Leis, para que pudesse fazer o parcelamento, estão sendo cancelados, tendo em vista
o não pagamento por parte da população araçatubense. E o medo maior nosso é o seguinte, acontecendo isso, a arrecadação vem a cair mais ainda, nós teremos um problema de, mesmo com parte do Legislativo, com parte do Executivo, são aproximadamente... Ao doutor Oswaldo, eu não conheço essa... É meu, eu falo, pode deixar, da minha área. Mas não é jurídico? Não, o que ele está falando é o seguinte, na verdade é o seguinte, para fazer assim, a nível de explicação, a Prefeitura entra uma ação judicial pelo não pagamento dos tributos. Existe uma suspensão na execução fiscal por proposta de parcelamento. O contribuinte recebe a notificação judicial, ele pode, junto à Prefeitura Municipal, ir lá e suspender a execução com uma proposta de parcelamento. O que a gente tem feito e tem acompanhado, e esse cancelamento ele só se dá em última instância mesmo, e a lei estabelece que, uma vez 3 parcelas não pagas consecutivas, ele é passivo de cancelamento, tá? Para eu retornar ao processo de execução. Tá? Então, na verdade, você procura cancelar um parcelamento na última instância que você... Eu tinha entendido que era uma medida judicial, que eu não sabia, mas quanto à administração desse parcelamento, isso eu conheço, é claro. Queria dizer a Vossa Excelência o seguinte, o que está como diretriz nossa em relação ao contribuinte de Araçatuba? O contribuinte, de uma forma geral, no Brasil, está muito sobrecarregado. Sabe, Vossa Excelência, que a maior carga fiscal do mundo está aqui. Em Araçatuba, nós não fizemos nenhum aumento de tributos, conforme Vossa Excelência viu aqui, o crescimento de 0,8 é uma coisa insignificante. Se nós fôssemos atualizar com a inflação, o contribuinte estaria pagando pelo menos quase o dobro já hoje, nesses 4 anos. Pois bem, o que nós estamos fazendo? Aliás, por iniciativa da Câmara passada, que solicitou esse parcelamento por inúmeras vezes, com pressão, inclusive, da oposição, eu cheguei à conclusão que era um ato benéfico, que você tirava multa e diminuía o juro e dava esse parcelamento, quer dizer, ficava passível de solucionar a arrecadação com o pagamento. Infelizmente, nem todos atenderam. Infelizmente, nem todos estão saldando dentro daquele limite. E na lei, ela previa que, com o início do pagamento, suspendia a execução fiscal, que era para dar um conforto ao contribuinte. Nós quisemos humanizar essa relação município e contribuinte. Foi com esse objetivo. Agora, estão cumprindo? Nem todos. Uma boa parcela sim, mas uma outra parcela não. E nós vamos continuar dentro da lei. Quer dizer, aquele que não cumprir com a sua obrigação legal, volta a ser executado. Aliás, a gente tem sido compreensivo com isso. Mas para determinados contribuintes não há mais compreensão. Nós vamos ter que agir com rigor. É tanto que, para esses renitentes, nós já estamos executando até com leilão de imóveis. Nós estamos executando de outras formas. Estamos tentando arrecadar a dívida ativa, que é muito grande. Isso é um dado que o Rovedilho não pôs, mas que ele pode dar, o número é astronômico. E o município precisa de recurso, sem o que não há como fazer. Como sabe Vossa Excelência, e sabem todos aqui, aí foi dito, você tem obrigação constitucional de 25% com a educação, 15% da saúde, que estamos se gasta a mais. Mas os 41%, 42% com o pessoal, é só somar, já vai para 82%. Manda 7% para a Câmara, são 89%. Sobra 11% para custeio, para manutenção, para comprar combustível, pneu, comprar merenda e a dívida. Então, se você não tem capacidade de beliscar o orçamento estadual, de beliscar o orçamento federal, você não faz nada, absolutamente nada. Aliás, os municípios estão se organizando e podemos embutir nessa organização também o problema da saúde, como disse o Edival. E ainda ontem em Brasília, está nos jornais de hoje, em que foram tentar diminuir ou reduzir para 2% a contribuição essa do INSS.
tentar que não se corte o fundo de participação como estão cortando. Aumentar. Diminuindo a receita do município. Do jeito que vai indo, vem obrigações para o município sem recursos. E fica insolúvel, e o município vai à falência. E o prefeito tem que tomar uma determinação. Para ficar com isso, tem que agir de uma forma rigorosa, dura. Vai levar bordoada no meio da rua, porque esse prefeito não faz nada, esse prefeito é um vagabundo, esse prefeito é um filho disso, é daquilo. Quer dizer, isso tudo é o que vai acontecer. Mas, aliás, ser prefeito hoje é sofrer a cada dia, a cada instante. E a ausência dele, me desculpa, o Marcos Salatino, mas o senhor prefeito, ele disse aqui na última sessão, e o Edival, o Mário Mardegani estavam aqui, são testemunhas, o município até hoje não conseguiu, e com razão até, porque tentar levar a leilão móveis de pessoas, mas não está na hora de dar uma apertada no jurídico, tentar terceirizar essa dívida ativa nossa. Eu levei um estudo no começo da administração ao senhor, o senhor mandou para o secretário da Fazenda esse estudo. Eu sei que é uma medida drástica, mas nós precisamos também tomar, porque aqueles bons pagadores, aqueles pequenininhos que estão pagando em dia, devem ter a sua complacência, mas tem os grandes que não pagam, tem os grandes. Seria que não daria para fazer uma divisão dentro do departamento jurídico, dentro do departamento da Fazenda, pegar e tentar terceirizar, jogar para um banco a cobrança para que nós possamos recolher? Porque nós escutamos aqui e tudo para em cima, porque o prefeito é o culpado de tudo. Às vezes nem tudo, mas o Manuel mesmo, toda semana está no gabinete pedindo, vamos pressionar o prefeito para ter um aumento, como é que está, como é que não está, tal. Eu falo, tem que fazer a reunião de bancada. Não, está aí o Manuel do Cisema, e é verdade, ele pode ser testemunha disso. Eu sei que nós estamos com 44% para arredondar, o limite prudencial é 51 para 54, final de ano, a arrecadação cai. Eu mesmo estava escutando e falei ao Gilberto que eu tomei um susto na sessão de segunda-feira, quando o senador Leomar Quintanilha estava fazendo uma entrevista, que o governo federal cortou esse mês 80% do FPM em alguns estados do norte, 80% do FPM. Falei, Gilberto, isso é até ruim para nós também, porque nós temos participação sobre o FPM. Então, a título de sugestão, aperte o secretário da Fazenda para colocar esse show de prêmios em vigor para que nós possamos melhorar. Dê um aperto. Vereador, terminou, desculpa. Sim, não é discurso. É o seguinte, uma boa administração, ela tem duas bases. Uma é diminuir despesa e outra é levar a arrecadação. Não há milagre. Em qualquer empresa, em qualquer setor, e até na sua casa tem que ser assim. Você tem que se compatibilizar com o que você tem. Pois bem. Então, só para tranquilizá-lo, além do show de prêmios, que por certo vai dar resultado, como sabe, Vossa Excelência, nós informatizamos todo o município que não tinha. Fizemos a aerofotogrametria, levantamos imóvel a imóvel, mudando e fazendo a avaliação do valor venal, mas um valor venal baixo. Mas mesmo com esse baixo, eu quero dizer a Vossa Excelência, não vou assustar ninguém, que a defasagem dos valores venais do IPTU em Araçatuba chega a 300%. Vai ter que ter uma diferenciação mínima que seja, ou programada durante vários orçamentos, para atualizar. Porque a Araçatuba não tinha sequer um cadastro imobiliário. Hoje nós temos. E com isso vai dar um pequeno percentual de aumento no IPTU. A mesma coisa no ISS hoje, com a digitalização, com a informatização, o ISS-QN nosso vai estar de tal forma a fiscalização de que vai dar um aumento também até ao redor de 30%. Com as novas empresas, com as grandes empresas que estão vindo, isso também vai aumentar a receita. Nós estamos como visão aumentar a receita. Mais do que isso, nós estamos trabalhando muito a dívida ativa, de diferentes formas, para tentar arrecadar. A sugestão de Vossa Excelência é válida, a terceirização do departamento jurídico. Mas acontece que eu ainda não vi razões, porque eles estão trabalhando muito, está tudo organizado, nós temos advogados próprios para o Executivo Fiscal,
nós temos advogado próprio para diferentes assuntos, o pessoal tem tido uma produção excelente. Agora, no instante em que eu sentir que a terceirização, que aumenta a despesa, mas não creio que aumente a receita, que a morosidade dessas cobranças é muito grande, eu penso que, no momento, estamos supridos com a necessidade, com o problema e com a necessidade. Mas, se houver, eu não sou contrário radicalmente. Podemos reexaminar. Se alguém me trouxer um estudo, eu não sou douto nisso, um estudo de que a terceirização traga melhores resultados, a gente vai repensar. Eu não digo assim, terceirizar o departamento jurídico com as cobranças. Hoje o senhor acha que um banco não é mais fácil? Porque o ex-ministro Zé Serra, atual prefeito de São Paulo, está colocando as cobranças dentro de bancos. Nós também. Nós já iniciamos. Já começou a colocar a cobrança? Com autorização legal. Nós estamos transferindo para o banco essas dívidas ativas por pacotes. Etapas. O primeiro já foi, já venceu o prazo. Se não me falha a memória, ontem já foram a protesto pelo banco. Foi ontem, ontem mesmo. Então nós vamos ver que resultado isso vai ter. Então, só para explicar, nós estamos atrás da arrecadação daquilo que nos devem. Nós não estamos aumentando alíquota, aumentando percentuais para sacrificar o contribuinte, não. Nós estamos querendo o que é justo para poder suprir as necessidades da comunidade de Araçatuba. Só isso. Posso completar? O Zé Luiz queria só falar um negocinho ali. Peraí, Divalzinho, só um minutinho. Só para complementar. E a gente tem um problema. Vamos tentar mais próximo à data de hoje. Historicamente, o município de Araçatuba, a tradição era diferente de cobrança via judicial, via administrativa. A gente fazia uma cobrança mais prática, né? Vamos conceder um desconto aí, a gente consegue um valor X e o imediatismo trazia um recurso financeiro mais acentuado para aquele instante. E, paralelamente a isso, quando se fazia cobrança judicial, o tratamento era um pouquinho diferenciado do que a gente faz cobrança judicial hoje. Juntamente com o jurídico, a gente procura criar blocos dentro do próprio contribuinte para diminuir o número de ação daquele contribuinte. Então, o que a gente está fazendo? Hoje a gente está mandando a execução de 2.000... o que está sendo para a prescrição é 2.000, então você já pega aquele contribuinte X, ele é devedor 2.000, eu sou obrigado a executá-lo. Ele deve 2.000, 2001, 2002, 2003, 2004, junta tudo e vira uma execução. Anteriormente não se fazia isso, não. Eu vou executar 2.000, executa 2.000. Aí ele entra com uma ação, aquele contribuinte. O ano que vem vai prescrever 2001. Aí entrava com outra ação daquele contribuinte. Então, às vezes, o que a gente está tentando diminuir é a própria capacidade de você tramitar processo dentro do judiciário, para você ter uma agilidade melhor. A gente está trabalhando isso. Hoje nós já fazemos isso. De um ano, 2 anos, a gente já vem fazendo isso. Então, aquele contribuinte, ele recebe a notificação judicial já de vários exercícios. E aí você tem problema também social, porque você manda um contribuinte X, 2000, 2001, 2003, 2004, para ele, para a cobrança executiva, eu só posso parcelar aquilo lá. Então, você parcela aquela situação, às vezes é difícil. Você tem os dois extremos aí dos devedores. Você tem aquele devedor que não paga para esperar uma situação e ele tem recurso financeiro para aguentar, e você tem aquele contribuinte que realmente ele tem dificuldade financeira. Então, a gente está trabalhando isso. No que se refere, voltando à linha de raciocínio, no judiciário, diminuiu o número de ações. Tá? Hoje, a gente está tendo condição de, pelo menos, o anexo fiscal ter um lugar melhor. A gente está conseguindo colocar a Procuradoria Municipal perto do anexo fiscal para diminuir esse procedimento. Hoje, nós estamos dando condição de ele parcelar com a suspensão da execução do feito. E também nós estamos regulamentando, uma coisa que está indo para o prefeito também para a gente, dentro do princípio que a gente está fazendo, olha, ele parcela 24 vezes, ele começa a pagar o parcelamento, ele para de pagar o parcelamento. Tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo que ele não é penalizado, mas ele tem que fazer um demais do que o outro parcelamento. Então, para ele retomar o parcelamento, que é um dos problemas que a gente tem, ele precisa pelo menos pagar uma parte. Tá certo? Então, o que a gente está fazendo?
A gente está praticamente com ele. Só estamos estabelecendo percentuais para você fazer uma questão de justiça. Parcelou em 24 vezes, não cumpriu o parcelamento, 90 dias, a gente está tendo, não está faltando bom senso no sentido de querer cancelar parcelamento, a gente está mandando cartinha com 30 dias, cartinha com 60 dias, cartinha com 90 dias. Não teve condição de continuar o parcelamento, o que faz? Você vai retomar a execução. Uma vez retomada a execução, se ele for fazer novo parcelamento, aí ele tem que fazer um demais. Eu não posso simplesmente dividir por 24, que é o que estava acontecendo. Aí ele retoma o parcelamento, paga 2 parcelas, no volume de processo de execução junto ao judiciário. Até você retomar aquele processo, você perde tempo. Ele sabe que você ganha aquele tempo. Então ele fala, bom, aí eu faço de novo, 24 de novo, pago 2 e paro de novo. Então a gente está juntando os processos com execuções de mais exercícios e tentando fazer isso na cobrança. Tem benefício hoje o contribuinte que paga em dia, que é aquela bonificação. Hoje 15% é um valor significativo. Tá? Paralelamente a isso, estamos fazendo... Quer dizer, a gente está dando, vamos chamar de dar tiro para tentar melhorar a arrecadação. Você dá 15% de desconto, paga à vista, você dá 10%. Então, hoje, para aquela pessoa que é adimplente, ele está ganhando 25% de desconto, ou seja, 1/4 do valor está sendo reduzido através de bonificação. E você vai tentar buscar também através de premiação. Então, os incentivos, e esse incentivo é feito para a própria pessoa que paga em dia e para aquele contribuinte que parcela. Você parcelou 24, ficou em dia, você é adimplente para o exercício seguinte. Você tem 25 de bonificação. 26,5. 15 com mais 10 dá 26,5. Não, mas é que, na verdade, vai dar um pouco menos de 25, porque não é um sobre o outro. Tá? O 15% é só sobre o imposto, porque eu não posso bonificar a taxa, e o 10%, que já era a legislação anterior, ele é aplicado em tudo. Ele nem 25%, a gente trata 25%, ele é menos que 25%. Tá? Eu gostaria de dirigir também ao plenário, há um microfone à disposição do povo presente, o Mané do Cisema também parece que quer fazer uma pergunta. Aqui, por favor, dirija ao microfone de à parte. Eu gostaria de salientar o seguinte, essa lei obriga o prefeito, a sua assessoria, a responder apenas sobre o que consta no quadrimestre. Mas como nós estamos no exercício democrático e as sugestões, mesmo vindo da oposição, contribuem para a melhoria, talvez interessada em aumento de receita, a gente, desde que haja esse espírito de civilidade que está norteando esta casa, a gente, então, cumprindo o horário, é claro, e dentro da meta a gente tem deixado, e eu tenho, como presidente, de conduzir essa sessão de livre-arbítrio sem realmente estar relacionado ao assunto, porque eu vejo uma disposição enorme de ajudar e o interesse realmente do progresso de Araçatuba através da arrecadação. Pois não, Manuel Pereira, presidente do Cisema, uma pergunta. Bom dia a todos. Bom dia, ilustríssimo prefeito de Araçatuba, doutor Jorge, nosso colega Dunga, Zé Luiz, os nobres vereadores. Pergunto para o doutor Jorge, essa dívida com o INSS de recolhimento sobre funcionários, o sindicato já apresentou o projeto. Será que não estaria na hora de nós termos a nossa própria previdência? Era isso que eu gostaria de saber do senhor, se já a previdência própria não seria bom para os servidores e para a própria prefeitura também. Eu gostaria de complementar, o Marcelo estava falando sobre reposição, pode falar para o doutor Jorge, nós já tivemos uma reunião essa semana, e a reposição do ano 2004, em outubro, 2004. 2002, isso. 2002 já está no forno a partir de outubro, então o prefeito vai... Fico feliz. Só para complementar, só. Obrigado. Senhor presidente, Manuel, eu queria dizer que nós estamos há algum tempo estudando um fundo de previdência municipal. Isso é um estudo que precisa ser muito bem feito para que, lá no futuro, nós não tenhamos, ao invés de benefício, prejuízo para o município, para o servidor. Existem municípios que a coisa deu muito certo. Existem outros que estão numa situação muito delicada. O que fizemos?
O Banco do Brasil e o Banespa, eles têm uma equipe para fazer esse estudo atuarial, para analisar com perfeição. Nós já solicitamos, já tivemos reuniões e estamos aguardando o final desse estudo, que é eminentemente técnico. Não basta só você querer, você tem que analisar com prudência isso. Mas eu não vejo, assim, radicalmente nada contra. Eu até sou, de uma certa forma, defensor da criação desse fundo, que, como tem esses fundos, como foram feitos na área federal e na área estadual, só para complementar, eu, quando fui secretário do Trabalho, quem criou o Fundo de Previdência do Banespa, da CESP, de toda a Fundação CESP, fomos nós. E deu resultado, e está aí dando resultado até hoje. E dos fundos de previdência na área federal, Previ, Postales, todos esses fundos, tem muito dinheiro, mas muito demais. Então, nós vamos compatibilizar a geração desse fundo em benefício dos trabalhadores e ao tempo das suas aposentadorias. Eu sou defensor. Agora, estou esperando o estudo para que amanhã a gente não caia numa armadilha. Tem que ser tecnicamente bem feito. Então, faz parte de uma possibilidade de a gente chegar lá. E quanto à reposição, eu reafirmo aqui, nós já tivemos um encontro com o Cisema, de boa qualidade, de muito respeito, onde o Cisema está fazendo diversas pretensões. Algumas delas já vão ser atendidas de imediato. E vou anunciar oficialmente aqui, se Vossa Excelência me permite. Nós vamos dar, a partir de outubro, a reposição de 2002, parcelado. E faltaria agora 2004, que será feito no ano de 2006, que é sempre um ano a posteriori que a gente faz. De forma que a gente vai ficar em dia com o funcionalismo e a gente vai tentando melhorar cada vez mais as suas condições de trabalho. Existem outras coisas que o Cisema e o município estão estudando para dar mais conforto ao servidor municipal. Alguém mais se inscreve? Nada mais havemos, informamos que a próxima audiência pública deverá ser realizada no mês de fevereiro do ano de 2006, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. A você que nos acompanhou, quer através da TV Câmara 96, através da Rede Mundial de Internet, tenham todos um bom dia.